Esses dias eu vi no Instagram um vídeo de um cara que perguntava na rua fazendo uma pesquisa se as pessoas se consideravam socialistas ou capitalistas, ou qual sistema econômico elas preferiam. E a resposta de muitas, pelo menos no que ele colocou ali, foi socialismo. E quando ele perguntava por quê, as pessoas não sabiam qual era o motivo. E eu vejo que existem esses três tipos de pessoa. Aquelas que sabem o que é capitalismo, o que é socialismo e qual é a sua preferência dentro daquilo. As pessoas que não sabem e também não dizem, elas reconhecem que não sabem, então elas não conseguem se direcionar, encontrar uma preferência. E aquelas pessoas que fingem que sabem o que significa, que têm uma preferência, mas elas acabam não sabendo o porquê. Então foi quando eu li esse livro aqui, chamado As 6 Lições, um livro que traz conceitos básicos da economia, de como as coisas verdadeiramente funcionam, nem de longe teórico, para pessoas leigas, como eu sou. O entendimento é muito fácil com ele. Claro que eu vou abordar aqui os conceitos, os pontos principais que o livro trouxe. Já adianto que nós vamos falar de capitalismo, socialismo, intervenção estatal, inflação, investimento no estrangeiro, políticas e ideias. Esses são os capítulos do livro, eu vou passar aqui rapidamente sobre eles, mas vale muito a pena você ler e ir na densidade do que o escritor trouxe aqui. A visão desse escritor, ele é justamente o todo. O objetivo dele é a nação, nunca é o indivíduo próprio. Quando a gente atende, bom, vocês vão entender isso posteriormente, mas quando a gente atende o interesse individual de cada um e a gente precisa, no indivíduo de todo mundo, fica insustentável fazer a nação prosperar. Que é isso que é importante para um país. Que a única e verdadeira liberdade é fazer com que o cidadão ele seja responsável por suas ações, ou seja, ele escolha aquilo que ele vai fazer e que ele se responsabilize pelas consequências de suas ações. Então, quem foi o escritor desse livro? Na verdade, o cara fez uma palestra, né? São 6 palestras em Buenos Aires. E a sua esposa, depois de sua morte, ela encontrou o transcrito dessas palestras e organizou nesse livro. Quem foi? Perdão, não sei pronunciar, então vou falar como se escreve, tá? Ludwig von Mises. Esse cara, ele era apaixonado por história. E quando ele estava na faculdade, ele era basicamente marxista. Ele gostava da ideia ele se afeiçoava à ideia do socialismo. Posteriormente, ele teve uma aula com um professor e ele se tornou capitalista, ou seja, a favor da liberdade econômica, né? Da livre economia, do livre mercado. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele nasceu onde hoje é a Ucrânia, antigamente não era, e ele foi fugido para os Estados Unidos. Como ele tinha ideias liberais, ele estava na lista negra dos nazistas, olha só. E eles entraram, se não me engano foi em Viena, no apartamento dele, arrombou lá e recolheu tudo que ele tinha de manuscrito. As pessoas achavam, especialmente sua esposa, achava que ele tinha perdido todo aquele material que ele tinha produzido. Só que isso foi encontrado anos depois num caixote dentro de um trem pelos soviéticos, se eu não me engano. O cara foi tão importante que, olha só, o Paul Pope escreveu Batman em Berlim, uma edição em homenagem a ele. O personagem, ele luta contra os nazistas e ele vai confrontar uma pessoa, não lembro o nome, e essa pessoa, ela tinha capturado todas as obras de Ludwig von Mises, ou seja, uma edição do Batman em homenagem a este cara. Então bora lá, capitalismo. Basicamente, ele conta que o capitalismo surgiu em razão da pobreza. Tinha as indústrias de beneficiamento, que são aquelas que preparam os materiais, né, processam as matérias-primas para produzir um produto pronto ou semi-acabado, e tinha as propriedades rurais. Aí começou a ter muitas pessoas nas propriedades rurais, sem ter terra para todo mundo, e elas começaram a ir para as cidades. Então ficou abarrotado, não tinha emprego para todo mundo em nenhum lugar. Então o que elas começaram a fazer? Elas viviam na miséria, pensa. E aí elas começaram a produzir pequenos produtos que pudessem atender a grande população num preço acessível, né, que eles pudessem comprar. E o que isso gerou? A criação de vagas de empregos que passaram a concorrer com as indústrias de beneficiamento que eram da burguesia, que eram dos aristocratas. Ou seja, eles arranjaram um inimigo, né? A crítica ao capitalismo começou a surgir dentre os ricos da época, porque com o capitalismo eles tinham concorrentes, principalmente em trabalhadores, eles tinham que diminuir o lucro porque precisavam pagar salários maiores para reter os seus trabalhadores. E como as pessoas puderam ter acesso a salários melhores, a compra de produtos, porque pensa, os trabalhadores eram também consumidores. Isso fez com que o padrão de vida aumentasse muito graças ao capitalismo. E uma questão que ele já traz logo de início no vídeo é que as pessoas tratam os empresários como um rei, né? Não tem o rei do chocolate, o rei da indústria, o rei do automóvel, enfim. Mas não é uma monarquia, porque não são as pessoas, ou seja, consumidores, clientes, que servem aos empresários. Na verdade, os empresários servem aos consumidores, porque se ele não atende ali
o que os consumidores buscam, se ele passa a perder para sua concorrência em questão de ou preço ou de qualidade, ele perde mercado, e sem mercado não existe empresa. É como se eles fossem mandados por nós consumidores. Ele traz essa visão para justamente falar que eles não são os vilões, que não é eles que determinam como as coisas são, como a banda vai tocar, que a gente fala muito isso, né? Nossa, empresário não quer saber de nada. Bom, não é bem assim. Não é que eles não se importam. Eles precisam oferir lucro, eles precisam nos servir. Porque a gente precisa ter uma noção de que as coisas não acontecem no imediatismo, né? As mudanças. Com o passar do tempo, só de você bater o olho, antigamente, você via a diferença entre um pobre e um rico, em qualquer lugar do mundo. Principalmente porque os ricos se vestiam igual em toda a Europa. A partir desse momento onde as pessoas passaram a poder comprar mais roupas e tudo mais, graças ao capitalismo, essa diferença se tornou menor. E a gente vê isso hoje em dia. Você me olha aqui, você não consegue falar quanto de dinheiro tem na minha conta bancária. Se você tá andando na rua, você não consegue dizer, essa pessoa tá em tal classe. Porque hoje as pessoas têm acesso com muito mais facilidade aos produtos. E isso já começou desde lá de trás. Uma coisa que ele já traz, que eu já vou adiantar aqui sobre o socialismo, é porque o socialismo basicamente é todo mundo igual, né? A redistribuição dos produtos e do dinheiro para todo mundo da população. Bom, ele traz a seguinte reflexão. Imagina que você vai comprar um pão. Existem 2 padeiros. Um padeiro, ele vai cobrar o pão mais caro porque ele tem filhos. Vamos supor, R$2. Um padeiro que é solteiro, é só ele vai cobrar 50 centavos, porque ele não é casado e não tem filhos. Então ele não tem uma família para sustentar. Em qual padaria você teria a tendência de ir comprar o seu pão? Então essa redistribuição, quando a gente... É legal pensar nela quando sai do outro e entra para mim. Quando eu não fiz o esforço de gerar aquele lucro, e aí ele vem para mim. Mas a partir do momento que o lucro foi pelo meu esforço e eu vou redistribuir para os outros, nesse cenário ninguém vai gostar. E você já deve ter visto aquela música, né? O pobre cada vez fica mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. E isso não é verdade, porque o pobre cada vez consegue adquirir mais bens e o rico também. A qualidade de vida aumentou, o padrão de vida aumentou, o acesso a coisas, a itens materiais aumentou. E a partir desse momento, né, com o aumento do salário, pessoas passaram a comprar mais, mas elas também passaram a ter mais capital, a acumular capital. Quando uma pessoa acumula capital, ela pode investir, ou seja, ela se torna credora. Quando ela se torna credora, vamos supor, eu sou uma pessoa que vou lá no banco, vou te falar como que o investimento aquece a economia. Você vai lá no banco e aí você pega dinheiro emprestado, porque você teve a ideia de montar uma empresa de sapato. Você vai pegar aquele dinheiro, você vai comprar materiais, você vai contratar pessoas. Ainda que você não tenha lucro, ainda que o seu negócio não deu certo, você colocou esse dinheiro na economia, você ajudou a economia a rodar. Tá entendendo quanto ter capital, acumular capital é importante para que a gente possa investir, e esses investimentos aquecem a economia, gerando empregos, gerando mais vendas, circulação de dinheiro. O que faz um país próspero é a quantidade de dinheiro tá acumulado em cada indivíduo. É só pela acumulação e o investimento. É isso que faz um país e é isso que faz uma pessoa próspera. Agora falando sobre socialismo. Uma coisa que ele traz que é muito importante é que as pessoas tendem a achar que livre economia ela está desassociada de outros tipos de liberdade. Mas na verdade elas estão intrínsecas. Não existe liberdade de economia sem antes ter liberdade de pensamento, liberdade de você expressar o que você quer, o direito de ir e vir, a liberdade de você escolher a carreira que você quer perseguir. E nisso ele diz assim: os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto e contra o encarceramento, sem julgamento, podem todas elas ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em formas de lei inscritas na Constituição. Ou seja, não é porque um governo diz que ele é de determinada forma que ele age de determinada forma, né? Não é porque somos capitalistas que todas as nossas ações ali tomadas pelo governo são capitalistas. Imagina você viver num sistema econômico onde o governo determina tudo, inclusive qual vai ser a sua carreira, onde você melhor se encaixa pra ele, não é pra você. Então, se você oferece um perigo, ele pode te mandar pra longe. E essa ideia de que o governo é uma figura paternal que deve nos proteger de nós mesmos é uma ilusão. Porque a partir do momento em que o governo tira a sua liberdade corporal de fazer alguma coisa porque ela vai te prejudicar, não é a mente mais importante do que o corpo? Então, logo, ele vai tentar controlar o que você vai pensar pra não fazer mal a si mesmo. Só que o mal a si mesmo é da perspectiva dele, e essa é a questão do socialismo. Inclusive, o socialismo é um grande travador, nem sei se existe essa palavra,
mas ele trava o crescimento de um país, o avanço de um país, principalmente tecnológico, porque todas as ideias não podem ser postas no mercado para que o mercado e os consumidores e a sociedade determine se aquilo é aplicável, se aquilo é válido ou não. Precisa passar pelo critério do líder supremo. Para ele vai determinar se aquela ideia é boa ou não antes dela ser posta em prática. Imagina o quanto isso não trava o crescimento e a elevação do país. A depender do estado mental, da mentalidade daquele líder, acabou, vai ficar para trás. Outro ponto do socialismo é sociedades socialistas, a pessoa nasce pobre, morre pobre. Nasce rica, morre rica. Ela tem a sociedade de estados, aquilo que você nasce, você é até você morrer. Ao ponto que o capitalismo, ou seja, você tem a possibilidade de ter uma ideia e colocar essa ideia e vender essa ideia e oferir lucro daí, você pode nascer pobre e morrer rico, assim como você pode nascer rico e morrer pobre se você não saber lidar com o mercado. Aí imagina só, você paga imposto e esse imposto é utilizado para financiar os artistas, shows, filmes. Você acha que o governo vai financiar aquilo que o critica? É uma forma de controle do que você tem acesso. E quando ele controla o que você tem acesso, ele controla o que você pensa, a sua linguagem, o seu imaginário. Então, por exemplo, aquela lei Rouanet, onde ele financia artistas, ele tá dizendo qual artista vale ser financiado, qual não, ou seja, qual é bom, qual não é bom, e ele só vai financiar aquelas pessoas que estão de acordo com a ideia dele. Então não importa se é capitalismo ou socialismo, essa ideia de você financiar um artista, porque lembra, não é porque um país se diz capitalista que todas as ações dele vai ser direcionada a esse tipo de sistema econômico. Cara, não cabe. Porque aí você tem o seu dinheiro que ao invés de estar sendo investido em algo para te trazer maior qualidade de vida, está sendo investido para propagar a ideia do partido. Só isso. E quanto a esse controle totalitário do governo, ele diz assim: nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda é o comitê central, o gabinete central. Porque lembra, o governo no socialismo é dono de tudo, de todas as empresas, consequentemente. Esses comitês, os líderes, os ditadores, são supremos. Ao povo cabe simplesmente obedecer-lhes. Aqui é o puro travamento do avanço e das ideias. Agora sobre o intervencionismo estatal. Vou trazer 2 pontos aqui do capítulo, que é o problema das estatais e o problema do controle de preços. Em questão do problema das estatais, o que ele traz, né? Lembrando que todas essas ideias são do livro. O que ele traz é que uma empresa, pensa num empresário, ele não pode ter uma empresa que não tenha lucro, que não gere lucro. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar ter produtos mais baratos, ele vai buscar ter qualidade na entrega, qualidade do produto. De alguma forma, ele precisa fazer melhor para que ele conquiste espaço no mercado, para que ele atraia os consumidores. Agora, uma empresa estatal, geralmente ela opera no déficit, ou seja, ela dá prejuízo. Porque o que faz o empresário se mover é porque ele não pode ter prejuízo. Uma estatal pode, porque o governo pega o nosso imposto e banca esse prejuízo. E o que acontece? Isso gera o acomodamento. A pessoa para de oferecer um trabalho, um serviço melhor, porque o governo vai sustentar aquele prejuízo. Ela não vai em busca de baixar o preço de produtos com melhor qualidade, um serviço feito com uma melhor entrega. Isso não vai acontecer. O problema principal das estatais é esse ponto. Agora, o problema do controle de preço. O problema do controle de preços é que quando o governo ele estabelece um preço máximo para um produto, ele afeta toda a cadeia da nação. A gente vive num mundo interligado. Você pode pensar que não, mas quando ele determina que o teto do seu salário precisa ser tal valor, você vai afetar a economia como um todo. Não existe essa ideia de pensar que aquilo que é direcionado a um não vai afetar o resto, tá? A economia está interligada. Um produto precisa, na maioria das vezes, de várias matérias para ser composto, de vários tipos de entrega de serviço, para ele ser executado. Então, de toda forma afeta o todo. Quando você tem um controle de preço, você tem, por exemplo, o leite. Aí o leite tem aquele valor, ele passa a custar mais para produzir do que o valor que o consumidor paga. O produtor de leite vai parar de produzir o leite porque ele não está tendo lucro, ele não pode ter prejuízo, como a gente já falou. E o que vai acontecer? Vai faltar leite, vai faltar manteiga, vai faltar muitas coisas. E aí o que era o controle de preço de um item afeta a cadeia inteira de uma nação. E se ele controla o preço do leite, aí controla o preço do milho por conta da ração, isso não tem fim e leva uma economia à
ruína. Tudo sobre inflação. Tem 3 pontos aqui que eu vejo importante falar. Primeiro, a consequência da impressão do dinheiro. Segundo, a diferença entre poder de compra e valor nominal do salário. E terceiro, a força prejudicial do sindicato. Vamos começar aqui pela impressão do dinheiro. Vou tentar explicar de uma maneira muito simples. Lembrando que isso é só uma pincelada sobre o livro, então eu super recomendo você ler. Quando você imprime dinheiro, você acaba aumentando a oferta daquilo dentro do mercado. Pensa na lei da oferta e da demanda. O exemplo que ele traz é, se tivesse muito mais caviar do que batata, o caviar seria muito mais barato. É a escassez que gera o preço. E a partir do momento que você aumenta a quantidade de dinheiro disponível, você faz o quê? Desvaloriza a quantidade de coisas que a unidade monetária pode comprar. Então, se R$1 antes comprava uma balinha, um chiclete, um salgado, agora vai comprar só a balinha. Então você desvaloriza esse dinheiro, porque tem uma quantidade muito grande de dinheiro circulando, ou seja, mais pessoas podem comprar o item, mas a quantidade de itens não aumentou. Então, se a quantidade de itens não aumenta proporcionalmente à quantidade de pessoas que podem comprar, isso gera um desbalanceio e pode gerar o quê? Isso vai gerar o quê? Escassez do produto. Se gera escassez do produto, gera a elevação de preço e a desvalorização da moeda. Bom, por que um dinheiro não pode ser expresso de forma geral e bem simplória? É isso, tá? Segundo ponto, poder de compra versus salário nominal. Como eu disse pra você, quando aumenta a quantidade de dinheiro, o valor que você consegue comprar com uma unidade monetária diminui. Ou seja, ele vai contar uma história, se não me engano foi na Inglaterra, tinha 2 opções. Ou eles baixavam o salário das pessoas, isso ia gerar com certeza uma revolta, ou eles desvalorizavam a moeda. No fim dava a mesma coisa. Só que isso é uma coisa que você precisa ter muito importante, porque quando o governo faz um reajuste, muito provavelmente a desvalorização da moeda vai ser maior a ponto de que o seu salário nominal, ou seja, o valor que você recebe, aumentou, mas o seu poder de compra diminuiu. Então, não se atente apenas ao seu salário nominal, ou seja, ao quanto você recebe, mas sim ao quanto a unidade monetária do seu salário é capaz de comprar, se ele está aumentando, se ele está diminuindo. Porque aí não adianta, né? A gente está sempre andando para trás, por mais que o salário esteja andando para frente. E o problema do sindicato? É o que eu falei pra vocês. Se o sindicato vai e determina que tem que ser, por convenção, um valor X de salário, e isso vai trazer prejuízo para um empregador, não vai ter emprego. E às vezes é melhor você ter emprego do que você ser obrigado a dar um salário e você não tem emprego. Porque o que acontece? O mercado ele vai sempre buscar se regular. A partir do momento que aquele cargo ele tá gerando produtividade, lucro, mais você vai ganhar. Porque é assim que funciona. As pessoas precisam ser pagas por aquilo que elas geram dentro de uma empresa. E ponto final. Não se esqueçam de que o valor que você recebe não é o mesmo valor que o empregador paga por você. Existe toda uma outra conta por trás. E ele é quem assume os riscos. Porque as pessoas brincam, para eu ter pensamento de dono, eu preciso ganhar como dono. Mas você também precisa assumir os riscos como dono. Então, assim, não tô falando sobre a cultura do pensamento de dono, mas eu tô falando que existe todo um lado que a gente precisa ver os dois lados da moeda, porque se a gente não vê o todo e não chega à verdade, a gente não consegue entrar num diálogo e nem chegar a uma solução. Porque um grande problema hoje em dia é o uso indevido das palavras também, né? A falta de precisão. A gente usa a palavra querendo dizer uma coisa e você olha o significado e significa outra. Ou então aquela palavra para um significa uma coisa, para outra significa outra, né? Liberdade, democracia. Bom, em investimento do estrangeiro, ele vai dizer que só através do investimento estrangeiro foi que muitos países conseguiram avançar e chegar mais próximo da Inglaterra, o quanto ele é importante, que o protecionismo, na verdade, faz atrasar o crescimento de um país, que é o que o Trump está tentando fazer, né? Impor taxas para poder proteger seu próprio país, expulsar os investidores de lá de dentro, e o quanto isso é prejudicial. Porque quando você combina inteligências, é muito mais rápido, muito mais fácil a sua evolução. E no último capítulo, Políticas e Ideias, o que ele traz é que a gente vive um mundo... Cara, isso foi 1959, se eu não me engano. Já era assim, e continua da mesma forma e cada vez pior. A gente não tá aprendendo. Existem as minorias, né? A agropecuária, a igreja, as joias, tem todas essas minorias. E essas minorias querem benefícios para si só, independente do todo. E quando você tende a atender o benefício para cada um, você não consegue atender o benefício da nação inteira. Fica difícil, porque você vai arranjar de um lado e você vai prejudicar do outro. Inclusive, ele traz a seguinte frase: temos nos órgãos legislativos representantes do trigo, da carne, da prata, do petróleo, mas antes de tudo de diversos sindicatos.
Só uma coisa não está representada no legislativo: a nação como um todo. E enquanto nós não tivermos a disposição ao sacrifício e a disposição a chegar à verdade, não só defender aquilo que a gente acha que é o certo, mas entender o que é isso, o que é esse sistema econômico, qual que é a consequência disso que o governo está fazendo, chegar à verdade, qual é a verdade, e olhar para isso, não para o meu benefício, só para o meu umbigo, mas para a nação como um todo, o Brasil não vai prosperar, país nenhum vai prosperar. Um país é muito importante ter essa ambição do crescimento, olhar para ele como um todo, com uma prosperidade, ou seja, acúmulo, produção de capital, acúmulo de capital e investimento, e não só financiar coisas para gerar luxo para uma quantidade minúscula de pessoas. Enfim, esse foi o vídeo, espero que isso possa dar esclarecimento e, novamente, leia o livro. Nada melhor do que ir direto na fonte. Fica a minha recomendação. Um beijo, até o próximo.